pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema super importante e presente na nossa vida, que é a memória. Já pensou como seria viver sem lembrar o que aconteceu ontem ou sem saber quem você é? A memória é essencial para a nossa sobrevivência e identidade. Ela nos permite aprender com o passado, tomar decisões no presente e planejar o futuro. Além disso, ela é fundamental para a nossa personalidade, nos conectando com as experiências e aprendizagens que nos moldam ao longo do tempo. A memória funciona como uma grande biblioteca interna, organizada em 3 processos principais: a aquisição, consolidação e recuperação. A aquisição é o momento em que as informações chegam até nós, capturando tudo o que percebemos ao longo do dia. A consolidação acontece quando essas informações se transformam em memórias de longo prazo, ficando guardadas de maneira mais estável, como se fossem arquivadas em estantes seguras. Por fim, a recuperação é o momento em que acessamos essas memórias para utilizá-las quando necessário, como buscar o livro certo na biblioteca. Vamos explorar a memória de longo prazo, que é como nosso acervo permanente. Ela pode ser dividida em 2 tipos principais: a memória declarativa e a memória implícita. A memória declarativa é aquela que conseguimos explicar e lembrar conscientemente, como fatos e eventos. Por exemplo, lembrar o nome de um amigo, a capital de um país ou a data de um evento importante. Dentro dessa memória, temos 2 categorias, que é a memória episódica e a memória semântica. Já em relação à memória implícita, esse é o tipo de memória que age nos bastidores, influenciando nossos comportamentos sem que tenha plena consciência disso. Aqui entram as ações automáticas, como andar de bicicleta, dirigir, caminhar pela rua. Ela também se divide em algumas categorias, como memória procedural, priming, condicionamento clássico, operante e memória não associativa. A memória declarativa é dividida entre episódica e semântica. A memória episódica está relacionada a experiências pessoais e eventos específicos. É o tipo de memória que usamos para lembrar o nosso último aniversário, o que comemos no café da manhã, o que fizemos ao longo do dia. Por outro lado, a memória semântica refere-se a fatos e conhecimentos gerais que acumulamos ao longo da vida, como saber que a capital do Brasil é Brasília, ou que a água ferve a 100 graus Celsius, que 2 mais 2 é 4. Você já parou para pensar como esses conhecimentos simplesmente ficam armazenados, mesmo sem lembrar exatamente onde e quando aprendemos? Já a memória implícita, dita anteriormente, é dividida entre procedural, priming, condicionamento clássico, operante e aprendizagem não associativa. A memória procedural refere-se às habilidades que aprendemos, como trocar um instrumento, digitar no computador, que realizamos automaticamente após certa prática. O automatismo na memória implícita permite realizar tarefas automaticamente após a prática. Ao aprender a andar, a criança começa com um esforço consciente, mas, com repetições, seguindo as mesmas regras, os movimentos tornam-se automáticos, sem exigir mais da consciência da criança. O priming acontece quando somos expostos a estímulos que influenciam nossas escolhas sem percebermos. Por exemplo, ao ver a propaganda de um hambúrguer durante o dia, você pode acabar desejando comer o hambúrguer no jantar, mesmo sem ter planejado isso. Isso ocorre porque a exposição ativa causa associações e guia suas respostas, muitas vezes de maneira inconsciente. O condicionamento clássico envolve associações automáticas entre estímulos, como salivar ao ouvir sobre um alimento que você gosta muito. Já o condicionamento operante é baseado em consequências, onde aprendemos por recompensas ou punições, como ao treinar um cachorro a sentar por meio de petiscos, reforçando recompensas para que ele faça o que é desejado. A aprendizagem não associativa envolve a habituação e a sensibilização. A habituação ocorre a repetição de um estímulo até que ele deixe de causar respostas significativas. Já na sensibilização, a repetição de um estímulo nocivo provoca um aumento da reação a ele. E claro, não podemos esquecer da memória de curto prazo, que é como um bloco de notas mental. Ela guarda informações por cerca de 20 a 30 segundos e consegue armazenar entre 5 a 9 itens ao mesmo tempo, dependendo da pessoa. Já a memória operacional, além de armazenar, manipula essas informações. Por exemplo, ao resolver um cálculo mental ou interpretar um texto, ela busca referências na memória de longo prazo e utiliza no momento presente. Falando das estruturas cerebrais, o hipocampo é fundamental para a formação de novas memórias, especialmente as declarativas. Já o córtex pré-frontal auxilia na memória de curto prazo e operacional, enquanto o estriado e os gânglios da base desempenham um papel crucial na memória procedural e implícita. Para ilustrar como tudo isso funciona na prática, vamos falar sobre o caso de Henry Molaison, mais conhecido como HM.
Após uma cirurgia para tratar epilepsia, seus hipocampos foram removidos. Como resultado, ele não conseguia formar novas memórias declarativas, ou seja, não lembrava de fatos e eventos recentes. Mas ele ainda podia aprender novas habilidades, como tocar piano, mostrando que memórias declarativas e implícitas utilizam áreas do cérebro diferentes. Isso não é fascinante? Além disso, ele conseguia lembrar números por curtos períodos, mas não retinha por muito tempo essa informação, o que evidenciou a diferença entre memória de curto prazo e memória de longo prazo. E esse foi o nosso vídeo. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem sobre esse tema. Até o próximo vídeo!